Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. Boa quinta-feira, Elivaldo. Vamos falar sobre a situação de uma rodovia estadual que está dificultando muito a vida de quem precisa circular por lá. É a API 143. Muito buraco, viu, Elivaldo? Olha, Nádia, normalmente a gente traz aqui reclamações, informações, situação complicada no sul do estado, nos cerrados, principalmente na época do escoamento da safra. Agora, esse caso da API 143, ela é no sertão, no semiárido piauiense, entre os municípios de Conceição do Canidé e Jacobina, já pertinho de Paulistana. São pouco mais de 60 quilômetros de uma rodovia do interior do coração do sertão do Piauí até o acesso à BR-407, que é também um acesso para Pernambuco e até para a cidade de Picos. Olha só a situação da estrada, a estrada que já foi asfaltada, mas aí, Nádia, é um caminho também para a produção, para pessoas principalmente, mas para a produção de Conceição do Canidé, na área da barragem de Pedra Redonda, e há muitos caminhões com, sobretudo, tomate, hortaliças e frutas de um modo geral, mas que enfrenta aí esse dissabor. São os pequenos produtores. A gente sempre fala aqui da estrada, como você disse, Elivaldo, das estradas dos cerrados, porque são grandes produções, né, dos grãos, da soja, do milho. Aí são outros produtores e aí muitos pequenos produtores que precisam também escoar suas produções. Mas está feia a situação aí, hein? Isso aí revela exatamente o quanto a malha viária do estado do Piauí, sob o comando do governo, está com a vida útil vencida. Ontem à tarde eu tentei falar com o diretor-geral do DER, Castro Neto, com o diretor técnico Severo Eulálio, não consegui, mas eu imagino, Nádia, que essa rodovia, como muitas outras, ela está no plano de recuperação previsto numa operação de crédito pleiteada pelo governo junto agora ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília. Essa operação já foi aprovada pela Assembleia e está agora na fase de entendimento. Pouco mais de 90 milhões de reais. Pelo pouco que conheço em relação a custos de melhoramentos de rodovias, é um recurso ainda aquém das necessidades do Estado, muito aquém, representa menos da metade da necessidade do Estado de recompor a malha viária sob a responsabilidade do governo. Ou seja, são as PIs que precisam ser reparadas. Quando há buracos e muitas vezes aí já com pavimento, crateras ali, né? Pavimento afetado, aí o trabalho tem que ser muito mais pesado, refazer praticamente todo o pavimento, é um investimento muito maior, assim como em outras estradas aí que ligam municípios às rodovias federais. Então aí merece toda a atenção do governo do estado, emergencialmente, e eu diria mais no médio prazo, Nádia, para a necessidade de carregar recursos para um investimento definitivo para recuperar a rodovia. Elivaldo, falando da política agora, as incertezas em torno da sucessão do prefeito Firmino Filho. Nádia, veja 3 casos que nós narramos aí nesta reportagem e que envolvem republicanos, envolve também o Progressistas e o PSL. No Progressistas, o que não falta é pretendente para a vaga de vice na chapa do tucano Kleber Montezuma. Meu nome está à disposição do Progressista e ele já vai dar o direcionamento aí. Eu soube que estão fazendo pesquisa e se nosso nome for escolhido, nós estamos preparados para seguir junto com o professor Kleber Montezuma. E no Republicanos, o presidente do Diretório de Teresina volta a mandar recado para quem fala em acordo com o PL, do pré-candidato Fábio Abreu. Eu digo que no momento é zero, a chance zero por conta de quê? Por conta que a gente já está na base do prefeito Firmino Filho, nós estamos na base do prefeito Firmino Filho já desde 2008, temos buscado aperfeiçoar a cidade, inclusive o Elivaldo, ele me chamou para fazer parte da sua equipe, né? E acredito que nós vamos marchar realmente com a candidatura, pré-candidatura e possível candidatura do professor Kleber Montezuma. Outro partido que enfrenta debate interno é o PSL. O novo presidente da sigla na capital já revelou: o PSL ainda não tem candidato a prefeito de Teresina. O problema é que o PSL está na base aliada ao prefeito Firmino Filho. E se depender da bancada do partido aqui na Câmara Municipal, a decisão já está tomada. Não há outro caminho para o PSL que não seja o de apoiar o candidato do PSDB a prefeito da capital. Nós fazemos parte da base do prefeito e eu não tenho pretensão de mudar essa posição do vereador Zé Filho. Acredito que o PSL, com fé em Deus, embora converse com vários pré-candidatos, também acabará se mantendo com essa postura. Esse é o meu desejo. Elivaldo,
O que está segurando essa definição? Aí o Fenelon, nosso cientista, também já está por aqui para comentar. Fenelon, na sua opinião, o Elivaldo também já tem aqui a opinião dele. O que está segurando para a definição do Progressistas em indicar o vice de Kleber Montezuma? Bom, a indefinição é possivelmente avaliações de pesquisa. Obviamente, o senador Ciro Nogueira já disse que quem vai ser o escolhido é aquele que somar mais para a chapa. Então, a avaliação, eles não precisam ter pressa. Eles podem, como é uma definição clara de que esse nome sai a partir da decisão, pode até não ser do partido, mas a partir da decisão do progressista, eles podem esperar até chegar perto da convenção, olhar as pesquisas e dizer, olha, esse aqui soma mais para a composição da chapa, equilibra mais o perfil de Kleber Montezuma do que aquele. Então, isso é o que está indefinido. Acho que o problema mesmo é o PSL, porque o PSL tem um novo comando que chega com uma nova intenção. Só que ele chega no momento em que não pode atrair nenhuma nova liderança, não pode buscar um nome próprio, a não ser aqueles que já estavam no partido, porque tem o prazo de filiação, e, portanto, tem uma afinidade já prévia com a prefeitura, Nádia. Tem essa questão da pesquisa do prazo, porque como houve alteração do calendário eleitoral, agora a definição pode acontecer até o dia 16 de setembro, que é o prazo final aí para as convenções partidárias e a definição dos candidatos que vão ser homologados para esse ano. Agora, Elivaldo, a sua opinião sobre essa situação. Pois é, Nádia, concordo plenamente com o Fenelon. Ao PSL não há outro caminho. Conversei com o médico Daniel França semana passada, ele realmente deixou dúvidas, conversou inclusive com pré-candidatos de oposição, está sendo assediado também, por exemplo, o Fábio Abreu, já conversou com o João Vicente, prometeu conversa com o doutor Pessoa, mas conversou também com o prefeito Firmino Filho na última sexta-feira. Eu vejo a situação conversou também com Fábio Sérvio, que é muito próximo a ele. Fábio Sérvio é um amigo pessoal de Daniel França e aliados políticos também. Então tem essa vertente também muito forte, que é o PSL. Porém, na base do partido, Nádia, não há outro caminho, eu percebo isso claramente, não há outro caminho que não seja de apoiar a aliança com o PSDB. Se outro caminho for adotado, essa parte do PSL não acompanha. Ou fica lá fazendo corpo mole em relação ao candidato majoritário, ou então faz campanha mesmo para o candidato Kleber Montezuma e o seu parceiro na chapa. Agora, em relação ao PSDB e o PP para a indicação de vice de Kleber Montezuma, além das questões relacionadas ditas aí pelo Fenelon com relação a pesquisas, o critério fundamental e o tempo que tem pela frente, há tempo para isso, mas há também alguns senões políticos, Nádia. Não há consenso, por exemplo, em relação a nomes tidos como favoritos até para essa indicação, como Silvio Mendes. Não há consenso no PSDB, não há consenso no PP. Graça Amorim, da mesma forma. Aloysio Sampaio, digamos, também da mesma maneira. E há também uma corrente que defende a procura de um nome, Fenelon, também que seja adversário ou de um segmento adversário ao Palácio da Cidade, para desfalcar a oposição e trazer o ganho que você se refere exatamente ao palanque de Kleber Montezuma. Então, são alguns fatores que estão sendo estudados, analisados. Mas aí não seria do Progressistas? Não necessariamente. Não necessariamente, pode ser de outro segmento. Buscar um partido, por exemplo, ligado à base até do governo, provocar um desfalque, um racha numa coligação oposta e trazer esse segmento para o ninho tucano. Também está na estratégia, está no radar do Progressistas e também dos tucanos da capital. Olha o sorriso ali do Fenelon de quem diz assim, é isso mesmo. É a história. Traz alguém do outro lado, por quê? Porque vai somar para a estratégia eleitoral. Então, isso é que vai nortear, esse cálculo é que vai nortear a definição desse vice. Embora, como a gente disse no começo, sempre passe pela essa definição a partir do progressista. Elivaldo, muito obrigada. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Elivaldo, você viu o esporte ontem? Vi sim, final Nádia. lá do... Nada a declarar. Nada a declarar, absolutamente por quê? Nada a declarar. Porque o Fluminense mereceu vencer. Você fez uma festa rubro-negra linda na sua casa ontem, ali foi o lado bom da noite. Ali foi o lado bom do dia 8 de julho. O lado bom foi a homenagem ao Samuel, o novo flamenguista do Brasil. Bichinho. Mas ali foi o lado bom. O lado ruim foi o papelão que o Flamengo fez ontem no Maracanã, mas
com o êxito do Flamengo. Parabéns aos tricolores, não estão mortos na final que começa domingo com o Flamengo. O Flamengo também tem que perder uma de vez em quando, né? Exatamente. Pode também ganhar todas, e perder né? bem perdido como perdeu ontem. Perdeu na diretoria e perdeu em campo também. Tchau, Elivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Fenelon fica aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial que foi pago em virtude da pandemia, gente, ele foi uma mão na roda, salvou a pátria de pelo menos 30% dos brasileiros. Fenelon? Os dados são do próprio Ministério da Economia, Nádia. E vamos lembrar, antes de falar desses dados do Ministério da Economia, que várias pessoas, inclusive que não tem nada a ver com o governo federal, têm reconhecido a eficiência do auxílio emergencial como um suporte fundamental nesse momento. Entre eles, por exemplo, o prefeito Firmino Filho. E, obviamente, tem muita gente que cobra mais ação do governo federal nesse suporte. E aí a gente tem os dados. Segundo o Ministério da Economia, o auxílio emergencial foi fundamental, sobretudo, para os 30% mais pobres da população brasileira. Nesse segmento, 93% da renda das famílias dizia respeito ao que essas pessoas recebiam do auxílio emergencial. E ainda segundo esses dados do Ministério da Economia, 1/3 desses 30%, que significa pouco mais de 60 milhões de brasileiros, 1/3, ou seja, 23 milhões de brasileiros tiveram uma elevação do nível de vida em função desse pagamento do auxílio emergencial. Para a gente ter uma ideia do impacto, vamos lembrar, no Brasil, segundo dados do IBGE, 38,7% das famílias receberam o auxílio emergencial. No caso do Piauí, bem mais que isso, 56%, Nádia.